E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do professor Alex Romero, aqui no YouTube, Linguagens para você. E hoje, literatura, pessoal, barroco. Vamos abordar nessa aula o contexto e as principais características do barroco. Vai ter texto, vai ter poesia, vai ter análise e vai ter questão, beleza? Fica com a gente até o final aí do vídeo. Ó, outra coisa, já pega na sequência, porque logo em seguida, na playlist, temos os autores do Barroco, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do professor Alex Romero. Beleza, galerinha? E ó, para nós lembrarmos bem, vamos aqui à nossa tabelinha, né? Vamos lembrar que nós estamos estudando aqui na playlist de literatura a Era Colonial. Começamos lá com o quinhentismo e hoje é dia de Barroco, beleza, pessoal? Galerinha, Barroco está dentro da Era Colonial. Lembremos que esses 3 primeiros séculos de literatura aqui no Brasil, nós temos poucos artistas literatos brasileiros e muita influência da literatura portuguesa. Tá aí você usar a expressão literatura transplantada. O Brasil vai se tornar independente, para papá. Em breve teremos as aulas da Era Colonial, da Era Nacional aqui no seu canal, canal do professor Alex Romero. Inscreva-se, ative o sininho e divulgue nosso trabalho, por favor, para que chegue a mais gente, beleza? Aí já vai ser o Romantismo e Companhia, onde nós estaremos, entre aspas, livre das influências portuguesas por um certo tempo. Galerinha, estamos na Era Colonial. Quentismo já foi, tá aí na playlist, assista, tá bom? Agora, o Barroco, vamos focar nessa aula, o Barroco, para você entender a contextualização e as características desse movimento de linguagem complicada, né? Difícil de entender em alguns momentos. Galerinha, vamos observar primeiro, iniciar contexto. Vamos iniciar a escola literária com o texto. Você que vai fazer o Enem cobra as características do movimento no texto, beleza? Olha só esse texto, buscando a Cristo. A vós correndo voo braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis fechados, cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido para ungir-me, a vós, cabeça baixa para chamar-me, a vós, lado patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. É a linha do Barroco, a linha da religiosidade, mas uma religiosidade perturbada entre o querer salvar-se e estar no meio do pecado. Vamos guardando que o Barroco é sempre isso, uma coisa versus outra. Há sempre uma antítese, um paradoxo, uma contradição. Eu quero me unir a Cristo, eu quero me salvar, mas eu tenho pecados, eu tenho medo de não ser salvo. Outro poema belíssimo, e aqui usando uma bela escultura de Aleijadinho, que está no contexto do Barroco nas artes plásticas, mais um poema como o anterior, de Gregório de Matos. A Jesus Cristo Nosso Senhor. Observe como é um soneto. Os barrocos herdaram dos clássicos a estrutura formal de soneto, mas não vão herdar racionalismo, equilíbrio e harmonia. Pelo contrário. Observe que, apesar de ser um soneto, lembra uma oração. Olha como começa. Olha o subjetivismo. Olha a primeira pessoa. Pequei, Senhor, mas não porque pecado. Não parece uma oração? Um soneto em forma de oração. Já usei essa palavrinha antes. Intergenericidade. Ó, tá aí na playlist. Assista às aulas de gêneros textuais. Tem lá essa informação, beleza? Pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido pecado, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos ir a tanto pecado, abrandar-vos, sobreja, sobra um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Notou que ele admite o pecado, mas também diz que quanto mais ele tenha pecado, mais Cristo terá que salvá-lo? Mais uma vez, a linha do Barroco entre o pecado e o perdão. Mais uma vez, as contradições, o conflito de um movimento artístico que não consegue ser equilibrado e harmônico porque vive um conturbado contexto tenso entre protestantes e católicos,
entre reforma e contra-reforma. E isso vem para as artes plásticas representadas de forma rebuscada, complexa, difícil, cheia de antíteses. Guardem isso, antítese. Vamos agora conhecer um pouquinho mais do contexto. Já já tem mais texto e mais características. 2. Por que número 2? Segundo o movimento da era colonial. Qual foi o primeiro? Quinhentismo. Olha o slogan. Arte do contraste. Contraste. Bater de frente, uma coisa contra a outra. Barroco no Brasil, século XVII. Bento Teixeira publicou um poema chamado Prosopopeia, que já é o nome de uma figura de linguagem. Um poema em que ele praticamente dedicou seus versos a Babá, o rei de Portugal. Mas nesse poema, há vários momentos em que ele parece estar elogiando e parece estar criticando. Há nas entrelinhas antíteses com forma de conflito. Mas para você entender Barroco, pessoal, não tem como não observar o contexto histórico. Lembre-se, lá em Gêneros Literários, logo na primeira aula, Gênero Lírico, eu falei um pouco sobre conceitos de literatura. E a literatura recebe sim influências externas. A extratextualidade, o contexto, é determinante para que os autores, ao fazerem suas obras, acabem colocando nelas a sua influência, o seu momento que está sendo vivido. Fatores históricos, sociais, políticos e religiosos. E nesse caso do Barroco, todos juntos vão aparecer. Começa logo com isso aqui. Martinho Lutero, ainda durante o século XVI, na sua reforma, na sua proposta, acaba ferindo os brilhos da Igreja Católica, lá do Papado Romano, e não concordam com as teses publicadas por Lutero. Há uma briga que leva a ser uma guerra, isso, uma guerra santa, uma guerra religiosa, entre protestantes, chamados de reformistas, e os católicos, chamados, obviamente, de cristãos ortodoxos, nesse sentido. Observe, quais foram as consequências aí dessa reforma? Primeiro, a igreja reagiu porque ela perdeu fiéis, especialmente onde hoje é a Alemanha, ali, um pouco da Holanda, um pouco da Irlanda, um pouco da Inglaterra. Inclusive, na Inglaterra, o nome reforma é anglicanismo. A reação da igreja foi imediata. 2 fatores. Trouxeram o Concílio de Trento. E aquele tribunal, Idade Média, eita meu Deus, queimar a fogueira, julgamento. Isso já trouxe um clima de instabilidade, tensão entre todo mundo da Europa. E especialmente Portugal e Espanha, que foram os países onde houve mais energia da Contra-Reforma, que havia perdido muitos fiéis no Império Austro-Húngaro, Alemanha, Holanda, companhia ali, aquela galera, uma parte na França. Você até achou na história, né? Os calvinistas, papá. Pois bem, outra ação da Contra-Reforma foi criar uma companhia de jesuítas para catequizar novos fiéis, buscar novos cristãos pelo mundo afora. Aí já coincide com a navegação. Por isso que cada embarcação portuguesa e espanhola iria o jesuíta. Olhe para a América Latina, do México para baixo, e observe que do México para baixo, catolicismo reina. Cristão católico reina. Do México para baixo. Estados Unidos, colonizado pela Inglaterra, anglicanismo, protestante. Estados Unidos, a linha católica é a protestante chamada. Tudo bem? Beleza? Esse clima de guerra, de rivalidade e muita perseguição àqueles que não se declaravam católicos trouxe estabilidade no mundo das artes. As artes acabaram absorvendo isso. E no Brasil? Bom, lembrar que Portugal vive o domínio espanhol, Dom Sebastião tinha desaparecido, criou-se o mito, Portugal está sem rei, não deixou herdeiro, Filipe II vai e invade. Temos a Península Ibérica. Nessa época, no Brasil, que já estava sendo colonizado, capitanias hereditárias, temos o ciclo da cana-de-açúcar, em especial 3 lugares, Recife, Olinda e a Bahia. Aqui não tem estado, tá, pessoal? São cidades. E nesses 3 lugares, a cana-de-açúcar, os engenhos são muito fortes. A princípio, escravização indígena, depois começa gradualmente o tráfico negreiro. No caso do Brasil, no século XVII, o auge ali no século XVIII. Beleza? Então tem um contexto. Lembrar que lá em Olinda e Recife houve uma batalhazinha, a Guerra dos Mascates, né? Estão no controle, a Holanda estava dominando, depois os portugueses expulsam os holandeses e por aí vai. Então o contexto aqui, gente, olha só, é guerra, é tensão, é domínio de invasor sobre o outro como Portugal, ou seja, nós estamos numa situação complicada e o Barroco, os artistas estão no meio dela, exercendo sua arte totalmente ligada a conflito, a contraste, a antítese, a paradoxo. Sociedade patriarcal, porque nós estamos em engenho, nós temos o senhor de engenho,
A Sinhá, que é a esposa, depois vem os negros na senzala. Essa é a estrutura social colonial brasileira. Tudo bem? Agora vamos às características, pessoal. Bom, comecemos com palavrinhas que precisa você botar na sua cabeça. Elas significam a mesma coisa. Pessoal, olha para cá. Fusionismo, tentativa de fundir opostos. Bifrontismo, duas frentes, dois lados. Dualidades, dois, conflito. Mas quais são os elementos que compõem essa característica típica do barroco de contrapor situações? Primeiro, tudo começou com o teocentrismo de origem medieval, Deus é o centro. Aí você veio com o Renascimento, lá na Era Clássica, trouxe o homem como centro, e aí agora o Barroco bota os dois em choque. Por quê? Você vinha numa linha clássica e o Barroco vem, traz a Contra-Reforma, traz exatamente a postura medieval. Ou seja, nós estamos aqui numa vibe antropocêntrica, herança renascentista, e aí vem, ó, galera, acabou isso aí, agora é teocentrismo. Mas como é que vai ser? Não sei, se vira aí. Choque. A fé da Idade Média, a razão do Renascimento se chocam. Tem mais. Eu versus o mundo. O homem barroco está sempre em conflito. Por quê? Agora, mais do que nunca, ele quer exacerbar o seu sentimento de conflito. Mas as artes são perseguidas. Notem, comparem. O barroco é uma das escolas que menos tem autores. Havia muito medo. Vai que a sua arte podia ser considerada herética e você ia parar na fogueira. Lembremos, a fogueira voltou, a Contra-Reforma trouxe o Conselho de Trento, trouxe o julgamento. Ora, se até o escritor Padre Antônio Vieira, que é padre, foi levado ao tribunal, acusado de ser, assim, de ter profetizado contra a fé, olha só, o Padre Antônio Vieira, acompanha na playlist da próxima aula, Gregório e Padre Antônio Vieira, os autores do barroco brasileiro. Beleza? Galerinha, teocentrismo, antropocentrismo. Eu, mundo. Valores terrenos, espirituais. Corpo e alma. O corpo é vida, mas é pecado. É associado aos prazeres carnais terrenos. A alma é a busca da salvação. E aí vem um probleminha. Eu devo viver a vida intensamente ou me preocupar com a morte? Galerinha, palavrinha que você vai ver na aula de arcadismo que está aí na sua playlist. Carpe diem. Cuidado, é uma essência do arcadismo, mas a ideia do carpe diem nasce no barroco, porque muitos queriam viver intensamente sabendo que a morte viria buscá-los a qualquer momento por conta dos pecados. Pois é, o carpe diem nasce no barroco. É que o arcadismo abraçou como característica. Alma, morte, salvação. Se você merecer, obviamente, o perdão. Corpo, pecado. E o amor? Você viu lá no Camões que ora o amor é grafado com letra maiúscula, o amor como sentimento universal, ora a letra minúscula é o amor carnal. Aqui continua. O amor matéria é o A minúsculo, mas é pecado. O pecado da carne é o corpo. O amor a Deus, o amor espiritual com letra maiúscula é a salvação. Tá bom? Calma aí, tem mais. Efemeridade. O homem barroco sabe que a morte está vindo buscá-lo. Então, a fugacidade e a efemeridade são coisas passageiras, são quase sinônimos. Porque a vida é só uma passagem, o corpo é uma matéria de passagem, tem que se preparar logo para a morte. Sabe quem vai retomar essas ideias lá na frente? Os simbolistas, que vão abraçar a espiritualidade e vão dizer que a vida é muito efêmera, que devemos nos preocupar com a alma, com a morte. O barroco também. Como o barroco é um movimento que é justamente o oposto dos clássicos, desarmonia, assimetria, desequilíbrio, sofrimento, dramaticidade, foi considerado um movimento nas artes plásticas que trabalhou o grotesco, o feio, o deformado, o distorcido, até mesmo na linguagem difícil. Está aí o nome feísmo. Quando você for estudar a história da arte, aqui no canal do professor Alex Homero, vai ter arte para você, tem um movimento que vai retomar as ideias do feísmo. O expressionismo, aquele do quadro, o grito, dramático, tenso. Mas muitas questões de vestibulares gostam de focar na tal da linguagem rebuscada. Quando eu escuto essa palavrinha, gente, tem movimentos que você tem que guardar as palavras-chave. Ouviu a expressão linguagem rebuscada? Não tem outro movimento senão barroco. E como se dá esse rebuscamento complexo, prolixo? O que é ser prolixo? O que é prolixidade? É você falar e não dizer nada, digamos assim. É você complicar as coisas. É você não ser
claro. É você não ser objetivo. O barroco é o oposto. Subjetivo, complexo, prolixo, rebuscado. Como se dá a linguagem rebuscada? Já já tem texto para analisar para você. Porque nós temos que mostrar no texto, não é isso? Eu mostrei inicialmente 2 textos religiosos para mostrar a religiosidade barroca, o pecado, o perdão, o conflito do corpo e da alma. Vou mostrar agora como se dá a linguagem rebuscada. Mas, ó, te dou uma dica primeiro. Tá assistindo essa aula agora? Você já assistiu a aula do canal? Aí na playlist de interpretação de textos, de figuras de linguagem? Agora você vai precisar. O barroco é o movimento que mais usa figuras de linguagem. Tem 2 aulas para você lá. Tem uma aula teórica e tem uma aula prática de figuras de linguagem. Importantíssimo você assistir. Senão você vai ficar voando aqui. Por isso que as aulas têm um link. Galera, das figuras. Excesso, muita figura de linguagem. Antítese, campeã. Não existe barroco sem antítese, que é você opor palavras. Paradoxo, contradição entre orações, entre versos. Hipérbato, inversão sintática, que vai confundir ainda mais quem vai ler. Troca sujeito para cá, bota objeto direto, verbo. Uma figura sintaxe. E a hipérbole, que é o exagero. Reticências, tem mais. Tem prosopopeia, tem apóstrofe, tem personificação, que é prosopopeia, tem gradação, tem figura sonora, aliteração, assonância. Assista a aula de figuras de linguagem, tá aí no canal para você. Cultismo e conceptismo. Se linguagem rebuscada é uma expressão que você só pode ligar ao barroco, essas 2 formas de escrever, 2 padres espanhóis trocavam cartas, Quevedo e Góngora, Luís de Góngora, e eles, para escapar de uma possível censura, porque a igreja estava em cima, hein, condenando os artistas, se vacilar vai para fogueira, hein? Caravaggio, pintor italiano, que trabalhava para a igreja católica, foi condenado. E olha que trabalhava para a própria igreja. O acusaram de ser pecado, de ser ético nas suas telas. Então o mundo artístico tinha medo. Por isso, tão poucos artistas no barroco. E para escapar, usavam de artifício de linguagem, rebuscada, com esses 2 estilos, cultismo e conceptismo, que já já veremos a sua diferença. Vamos agora ver o seguinte. Olha só esse texto do português Francisco de Pina e Melo. Preste atenção de um soneto. 10, olha só, 9 de cada 10 poemas do barroco são soneto. Herdaram a forma fixa. E o que é soneto? Tem aula aí de gênero lírico, onde eu estou trabalhando as formas líricas. O soneto é uma delas. Delírios da natureza. Em um ponto me alegro e me entristeço. Choro e rio. Ouso e temo. Vivo e morro. Caio e grito. Contemplo e não discorro. Parto e fico. Não vou e me disperso. Oxente, observe como você tem palavras que são opostas. Coloquei para você aqui, ó. Só aqui, ó, no primeiro quarteto. Alegre e tristeço, oposição, antítese. Choro e rio, oposição. Vivo e morro, parto e fico. Observe a segunda estrofe, o segundo quarteto. Lembrando-me de mim, olha um pleonasmo. Lembrando-me de mim me esqueço. Isso é um paradoxo. Ora fujo, ora torno, paro e corro, já atado, solto, preso, forro, livre, lince, enxergar bem, cego, me ignoro e me conheço. Eu mesmo me acredito e me desminto. Oxente, eu mesmo agravo o mal e peço a cura. Como é? Paradoxo. Você afirma que acredita em si mesmo e diz que se desmente. Você acabou de afirmar que se consola, mas se ressente. Você diz que agravou o mal e pede a cura. Olha as contradições. Aí é o paradoxo. Que as orações se contradizem. É mais do que uma antítese, onde 2 palavras se opõem. Assista a diferença na aula de figuras de linguagem. Veja como o texto barroco não consegue ser claro. O todo sem a parte não é todo. A parte sem um todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não significa que é parte sendo todo. Tu entendeu alguma coisa aí? O que é essa parte, o que é esse todo? Tá fácil para você? Ou aqui eu tenho prolixidade? Ou aqui é rebuscado? Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes, todo em toda parte.
Em qualquer parte simplifica tudo. Meu Deus, professor, eu já não entendo poesia desse jeito aí. É porque aqui é de propósito. Gregório de Matos utilizou o cultismo ou o gongorismo, que é você fazer um jogo de palavras. Fica prolixo, detalhista, preciosista, difícil, rebuscado. Tanto o cultismo como o conceptismo são formas de linguagem rebuscada. Um jogando palavras e o outro, vamos ver agora, jogando ideias e conceitos usando uma retórica. Retórica, o jeito de falar aprimorado, uma argumentação lógica, mas não tão fácil. Eu até agora estava vendo todo, parte, todo, não estava entendendo nada, né? Olha o terceto, os tercetos. O braço de Jesus não seja parte. Pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Peraí, é impressão minha? Ou agora eu estou entendendo que a parte que ele falou lá em cima é o braço de Cristo e ele todo é o todo? Ah, então o todo, que é o corpo de Cristo, sem a parte, não está todo, está faltando o braço. Agora o texto faz sentido. Depois que ele fez uma explicação com as ideias e o raciocínio lógico, parte todo Jesus, braço, corpo de Cristo. Apenas o Barroco usou esses dois formatos de linguagem rebuscada. Cultismo, culto demais, difícil, jogo de palavras. Conceptismo ou quevedismo, jogo de ideias, raciocínio. Tentar esclarecer, mas usando uma retórica, que não torna também tão fácil a sua vida. Beleza? Tranquilo? Esse texto aqui, ó, bom de cair em prova, hein? Tá bom? Agora vamos testar nossos conhecimentos? O Barroco foi, no Brasil e em Portugal, o estilo por excelência ao longo dos séculos XVII e XVIII. Filho da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, o Barroco encerra traços estilísticos e ideológicos bastante definidos. Dentre as características estéticas, religiosas e ideológicas enumeradas abaixo, qual caracteriza o Barroco? Observe bem. Vamos logo aqui, letra A. Tentativa de conciliar a visão teocêntrica medieval com o antropocentrismo grego. Pegadinha, galera. Tentativa de unir que vai dar conflito, claro. Mas o antropocentrismo não é de origem grega, é renascentista, clássica. Letra A, uma grande pegadinha aí. B de bola, nossa resposta. Matéria e espírito. Luz e sombra. Olha a pintura aí, luz e sombra, claro e escuro. Lá em Caravaggio, em Aleijadinho. Corpo e alma. B de bola, resposta. Letra C, pessoal, tá na playlist, é a próxima aula, é arcadismo, né? Porque arcadismo trabalha com o clássico, recupera o clássico. Equilíbrio, razão, concisão. É tudo que o Barroco não tem. D de dado. Não, porque vai ter conflito, então não há tolerância, é conflito, é antítese. E letra E, trovadoresco, escárnio. Não, as cantigas trovadorescas, né, de escárnio era para ironizar, fazer deboche. Jamais você vai ter isso no Barroco. Beleza? Tem mais uma aqui? Tem. Agora analisando textos. Peguei um texto do Anchieta, do Quentismo. Assista a aula aí. Era colonial, Quentismo, assista aí. E Gregório de Matos, que você na sequência vai ver os autores do Barroco na outra aula. Aqui, Mãe Santíssima, religiosidade, ele que fazia as poesias em forma de oração para catequizar os índios. E aqui, o Gregório faz uma intertextualidade, olha os gêneros textuais, intertextualidade com a Bíblia. Quando Cristo falou que uma ovelha desgarrada saiu das 100, ele deixou as 99 e foi buscá-la para recuperá-la, salvá-la. Ele aqui, o eu lírico, se coloca como uma ovelha desgarrada. Cobrai-a, recuperai-a, para que não perda a palavra dada lá na Bíblia. Comparando os dois textos que são religiosos, infere-se o quê? Deduz-se, compreende. Letra A. Em 1 e 2, o eu lírico dirige-se ao ser divino. Sim, Mãe Santíssima, Senhor, tudo bem. Em 1, para suplicar-lhe conforto. Em 2, para pedir perdão pelos pecados. Olha para cá. Conforto, pede proteção. Beleza, o texto 1 tá beleza. Agora, 2, eu sou desgarrado, eu quero ser salvo. Ele não está dizendo, não está pedindo perdão, ele está exigindo a salvação. Cobraia, ó, você tem que me salvar, viu o que o senhor disse?
Cuidado com a letra A. Mas olha só a letra B. No 1, agradece a oferenda à Mãe Santíssima, verdade. Em 2, declara-se culpado. Por quê? Observe. Eu sou, Senhor, desgarrado. Eu sou desgarrado, então eu sou culpado. E eu preciso, por isso, o Senhor vai ter que me salvar. É quase uma exigência. Declara a culpa. Então, por isso que a letra A está errada. Ele não pede, ele exige o perdão. É diferente. Letra C. Não é incriminar. Cobrar e não queirais não é incriminar. Certo? É exigir salvação. Letra D. São diferentes, porque um é quente e outro é barroco, mas não tem visão idílica. Idílio é amor e natureza. Isso é arcadismo. O que é idílio? É poema lírico. Assista a aula de gêneros líricos, tá? E letra E, realmente são trabalha com espiritualidade, mas didática é mais do que entismo, né? E ilustração não tem nada a ver. Ilustração é contexto do arcadismo. Beleza, galera? Que estão mais ou menos aqui um pouquinho maior o nível do que a anterior. Tá bom? Beleza? Agora, eu espero vocês, tá bem aqui, ó. Espero vocês na próxima aula, na sequência, os autores do Barroco. Um grande abraço, canal do Professor Alex Homero. Inscreva-se já e divulgue nosso trabalho. Deixa seu comentário, deixa sua like aí. Muito obrigado. Valeu!